Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. A gente começa a nossa live para falar do Ministério Público de Minas Gerais. Só ver aqui. Calma, tô tentando. Aqui. Pronto. Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa a live com muita tranquilidade, com muita calma, para falar do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, concurso na iminência, muito próximo mesmo, muito esperado esse concurso. Logo virá o concurso do Ministério Público do Estado de Goiás também. Então nós teremos 2 concursos para o Ministério Público. Um salve aí para todo mundo. 2 concursos para o Ministério Público iminentes, muito próximos. Então, mais do que nunca a gente precisa estudar. É muito interessante, e hoje o nosso foco é completamente o Ministério Público de Minas Gerais, a forma como é tratado o concurso de lá. Você tem uma banca própria, você já tem todo o regulamento divulgado, regulamento de 2019, né? A Câmara de Procuradores, então, elaborou e já publicou o regulamento do concurso, a divisão por grupos temáticos, o estilo de prova, o estilo de cobrança, quanto é que você tem que fazer para passar, quantas pessoas vão para a segunda fase. Isso nos dá uma tranquilidade muito maior. Por que a gente tem essa tranquilidade? Porque de fato assim a gente consegue organizar a vida, organizar os estudos antes mesmo da publicação do edital. Hoje um dos nossos professores, o Leonardo Medeiros, publicou já qual é a comissão, né? Quem são os membros da banca examinadora. E de qualquer sorte, a gente já então sabe do que vem por aí do Ministério Público de Minas Gerais. A verdade é que eu estou aqui na minha frente com a análise do regulamento para você compreender. A prova do Estado de Minas Gerais é uma prova que vem com 80 questões. Então, já é uma prova diferente do corrente em prova de Ministério Público. Vão ser 80 questões divididas em 4 grupos temáticos. Cada grupo temático tem 20 questões, possui 20 questões. E cada questão vale meio ponto, só para você ter uma ideia. Bom, há um ponto, um destaque nesse regulamento que nos dá uma tranquilidade muito grande para trabalhar e me parece uma posição absolutamente razoável. A prova, diz assim, não pode ser formulada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada dos tribunais. As alternativas corretas devem estar embasadas em lei, súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Em um artigo que eu escrevi para o Conjur sobre sugestões para mudanças nas regras do concurso da magistratura, uma das sugestões foi justamente essa. Você tem que cobrar em prova os entendimentos consagrados. Ninguém é obrigado a saber a posição daquele examinador. O sujeito tem que saber a posição do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que dominar a teoria que foi adotada pelo nosso ordenamento jurídico. E depois, então, você pode cobrar dele algo diferente. Ou no exercício da função ministerial, ele pode desenvolver uma tese, estudar outras teses. Mas para ser aprovado, é preciso que ele domine os entendimentos que são os prevalentes, aquilo que os nossos tribunais adotam, que ele tenha profundo conhecimento disso. E essa é uma exigência do regulamento.
Isso nos dá uma tranquilidade para trabalhar, para estudar e para nos prepararmos, né, para essa prova. Quem é que passa na primeira fase do Ministério Público de Minas Gerais? Os 320 primeiros na prova objetiva e quem tiver empatado na última posição. Bom, além disso, a pessoa tem que ter feito pelo menos 5 pontos em cada grupo, ou, quer dizer, qual a pontuação máxima em cada grupo? 10. Então ela tem que ter acertado pelo menos 50% de cada grupo, ou então tem que ter obtido uma média 6 e pode ter nota inferior a 5 em um único grupo, desde que não seja inferior a 4. Então, basicamente, tem que tirar nota acima de 5 em todos os grupos para passar e tem que estar entre os 320, ou então tem que ter uma média 6 e ter uma única nota abaixo de 5, mas não abaixo de 4 dos grupos. Ok? Ok. Quem tiver empatado entre os 320, a gente tem uma lista respeitada essa limitação, mas há uma lista para candidatos negros, para pessoas com deficiência. Bom, se as percentuais destinadas, 10% das vagas são para pessoas com deficiência, a depender 20% das vagas podem ser para negros, se não houver percentual de aprovados, porque também as pessoas com deficiência e também os negros têm que atingir essa pontuação mínima. O que sobrar vai ser preenchido com candidatos a ampla concorrência. Basicamente, é esse o concurso. A gente tem alguns grupos temáticos e eu vou tratar deles com vocês aqui. O primeiro grupo temático é o de direito constitucional, eleitoral, administrativo, financeiro e tributário e teoria do Ministério Público. Aí se fala da lei orgânica, da doutrina, da legislação. Preste atenção. Direito constitucional, direito eleitoral, direito administrativo, financeiro e tributário. Financeiro é uma matéria muito simples, tem que estudar, mas é uma matéria pequena. Tributário é uma matéria que quem está no Ministério Público, via de regra, tem uma especial dificuldade, não sabe direito tributário. Constitucional e administrativo, via de regra, são de domínio das pessoas em geral. Eleitoral também é uma matéria na qual as pessoas encontram dificuldade. Veja, a gente às vezes acha que acertar 50% da prova é simples, mas quando você abre um grupo em que as disciplinas, entre outras, são direito eleitoral, direito financeiro, direito tributário, teoria do Ministério Público, acertar 50% desse grupo já deixa de ser uma tarefa fácil. É preciso que o sujeito estude essas disciplinas. O Ministério Público de Minas Gerais nos permite afirmar que se o sujeito não se dedicar para essa prova, não estudar, por exemplo, criminologia, que é uma matéria que é cobrada no Ministério Público de Minas Gerais, as chances desse sujeito ser aprovado são muito pequenas. Por quê? Porque vai cair teoria geral do Ministério Público e ele não sabe. Vai cair criminologia e ele não sabe. Então é preciso, vai cair direito financeiro e ele não sabe. Então é preciso que o sujeito tenha esse cuidado. Grupo temático de número 2, que é a melhor matéria, direito penal, criminologia e direito processual penal. São 20 questões, as questões vão de A a D, e você vai assinalar uma única alternativa correta. Esse é o melhor grupo. Grupo temático 3, civil e processo civil, também não é um grupo que impõe medo aos candidatos. Direito civil e processo civil são disciplinas com as quais nós temos uma familiaridade quando estudamos para concurso. Professor Ilan Presser ao vivo, seja muito bem-vindo. Grupo temático número 4, você tem o direito material coletivo. E aí você vai ter difusos coletivos ou individuais homogêneos e o direito processual coletivo. Dentro dessa disciplina, a gente vai tratar de direito do idoso, vai tratar de direito ambiental, vai tratar de pessoas com deficiência, direito sanitário,
todas essas matérias previstas no edital vão ser tratadas aí. Eu tive o cuidado e a curiosidade de abrir a prova anterior e, claro, evidentemente, eu fui à minha disciplina, que é a disciplina de Direito Penal. Separei aqui as duas primeiras questões que vi para que a gente pudesse conversar sobre elas. E você vai ver que mesmo quando a questão vai para o lado teórico ou mesmo para o lado prático da legislação mesmo, você tem questões que quem está estudando não enfrentará dificuldade. A prova de Minas Gerais, primeira etapa, e esse é o nosso foco de análise de hoje, uma prova justa. Uma prova em que quem estuda vai para a segunda fase. Veja você que a questão de número 26 de Direito Penal cobra princípios e cobra também entendimentos doutrinários. A letra A diz assim, questão 26 da prova de 2018, então a prova do ano passado, diz assim a letra A. Aliás, a questão pede para você assinalar a alternativa incorreta. Traz só apenas 4 itens. A letra A diz que norma penal ao revés ou invertida é aquela cujo complemento se dá no preceito sancionador e não no mandamento proibitivo. Está perfeita. A chamada norma penal ao contrário é a norma penal em branco cujo complemento normativo exigido se dá no preceito secundário e por isso tem que ser por meio de lei. Letra A está correta. Letra B. O princípio da intervenção mínima no direito penal encontra fundamento no caráter de subsidiariedade do direito penal e no princípio da intranscendência. Errado. Realmente a intervenção mínima ela tem a sua, ou toca com o chamado caráter subsidiário do direito penal. Você deve saber que a intervenção mínima e a subsidiariedade não são exatamente a mesma coisa. A intervenção mínima diz que o direito penal deve intervir o mínimo possível. O caráter fragmentário do direito penal diz que o direito penal deve escolher os bens jurídicos mais importantes da sociedade. Então, a intervenção mínima está ligada à subsidiariedade, por quê? Porque o direito penal só irá intervir quando os outros ramos do direito não se mostrarem suficientes. E o caráter fragmentário do direito penal diz, não são todos os bens que são protegidos pelo direito penal. Vão ser protegidos pelo direito penal o patrimônio, a vida, a integridade física. Mas, além dessa leitura do caráter fragmentário, diz o princípio da intervenção mínima que mesmo os bens jurídicos tutelados pelo direito penal não serão tutelados sempre. Então, o patrimônio é tutelado pelo direito penal? É. Mas toda violação ao patrimônio é tutelada pelo direito penal? Não. Se o João bate o carro na rua por culpa de um outro condutor que avançou o sinal, que, por exemplo, não observou o pare, houve uma lesão. Seja muito bem-vindo. O Leonardo está online aí, que é promotor de justiça em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, viu? E bem-vindo ao CPIURES também. Se você se toda violação ao patrimônio vai ser toda, não. Nesse caso, houve um mero ilícito civil. Ou seja, o João experimentou um dano ao patrimônio e mesmo assim o direito penal não se fez presente. É o caráter, é a intervenção mínima do direito penal. A letra B está incorreta, deveria ter marcado a letra B. A letra C diz que pelo princípio da confiança, todo aquele que se conduz com observância ao dever de cuidado objetivo exigido, pode esperar que os demais participantes tenham idêntica forma de proceder. Perfeito. Essa é a ideia do princípio da confiança. Eu estou andando conforme a norma e presumo que as outras pessoas também vão andar conforme a norma. A letra D diz que, entre outras características, o direito penal tem natureza constitutiva e sancionatória. É verdade, né? E isso vai contra a ideia de Kant. Kant vai dizer que a norma é um imperativo categórico. A gente reconhece, né? Não é isso? Por exemplo, matar é errado. Antes que a lei dissesse que é proibido matar, você já sabia que matar alguém é errado.
Então a lei seria apenas um imperativo categórico, mas aqui não, é um imperativo hipotético. E realmente o direito penal, em vários pontos, é um imperativo hipotético. Veja, tem caráter constitutivo? Tem. Por que tem? Porque até ontem, por exemplo, o sujeito tomava 2, 3 cervejas, estava perto de casa e voltava para casa dirigindo e não havia crime algum. Mas aí agora veio a lei que acima de 0,38 está bêbado, está embriagado e cometeu um crime. Então, o direito penal constituiu uma infração penal. Entendeu? Isso vale para crimes cibernéticos, isso vale para diversos crimes. O que é o indiferente torna-se relevante a partir de uma conduta do direito penal. Essa é a questão 26. Mas você poderia, por exemplo, ir para a questão 24 e diz assim, sobre a Lei Maria da Penha, descumprimento da medida protetiva, é crime? É. O delegado de polícia pode arbitrar fiança se prender em flagrante pelo descumprimento de medida protetiva? Não. Então a letra A está errada. Aí no 24 ele pede a correta. Patroa que agride a empregada doméstica pode ficar sujeita à Lei Maria da Penha? Pode. Se for um caso de violência de gênero, pela condição de mulher, pode. O autor do crime pode ser homem, pode ser mulher. É a vítima que tem que ser mulher, mas o autor pode ser homem, pode ser mulher. Letra B está correta, deveria ter marcado a B. O Ministério Público pode oferecer denúncia por crime de lesão corporal e por crime de ameaça sem representação da vítima? Para lesão corporal pode, porque a Lei 9.099 não se aplica. Mas o crime de ameaça é sujeito à representação pelo próprio Código Penal, então não pode, letra C está errada. Como âmbito de unidade doméstica, espaço de convívio entre as pessoas, com o seu vínculo familiar, salvo as agregadas esporadicamente, errado. Inclusive as agregadas esporadicamente, letra D está errada. Questão 24, por exemplo, é a letra da lei. Aí ele pega um caso concreto, fala da patroa, da empregada, para ver se você tem domínio, se você leu a jurisprudência, diz que o autor pode ser qualquer pessoa, mas em grande parte é a lei. A questão 26, que eu li para você aqui, trata de entendimento doutrinário, trata de princípios, mas são consagrados. Se você vem estudando, você vai bem. E essa tranquilidade do Ministério Público de Minas Gerais é que nos permite uma maior preparação. A gente pensou nisso, ficou de olho nessa resolução e construiu um curso a partir da resolução ou do regulamento que foi publicado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Esse regulamento que foi aprovado pela Câmara de Procuradores. Deixa eu te dizer uma coisa, o que a gente pensou? A gente pensou em construir um curso que fosse acessível para as pessoas, evidentemente, e que pudesse entender a realidade de cada um. A gente elaborou, o curso elaborou 3 cronogramas diferentes, para quem tem realidades distintas ser tratado de forma diferente, a isonomia do curso. Quem tem 22 horas por semana para estudar, quem tem 30 horas por semana para estudar, quem tem 40 horas por semana para estudar. Para cada um deles há um cronograma de estudos diferente, uma recomendação para o sujeito estudar de uma forma diferente. Então, há 3 cronogramas. Se surgir dúvidas sobre a implementação do seu cronograma, é só acionar a central de dúvidas que o curso tem, que fica à disposição do aluno. A gente vai ter o curso com início imediato em relação ao MP7. O aluno vai ter acesso durante 30 dias ao curso MP7, para que ele possa assistir às aulas das disciplinas nas quais ele tem maior dificuldade. E isso muda a vida do sujeito. Porque se ele tem dificuldade em uma determinada disciplina, ele vai lá e foca nessa disciplina. Em 2, 3 disciplinas. Eu não estou bem em processo civil. Assista todas as aulas de processo civil do curso MP7. Você vai sair de lá com outro desempenho. Entendeu? Direito civil, mesma coisa. Bom, ainda no dia 2 de setembro começam as aulas especificamente gravadas para o Ministério Público de Minas Gerais. Então o aluno vai ter por 30 dias acesso ao MP7. No dia 2 de setembro começam as aulas especificamente gravadas para o Ministério Público de Minas Gerais.
O curso vai contar com um total de 136 videoaulas. Tem as 2 aulas inaugurais com Daniel Carvalho, que foi o primeiro lugar do Ministério Público de Minas Gerais. Depois a gente tem 116 aulas, segunda a sexta, sobre os conteúdos previstos nos grupos temáticos. Depois a gente tem um módulo de direito material coletivo, com direito à saúde, educação, ao idoso, o direito do idoso. O curso vai contar com 10 simulados. Os simulados vão ter 80 questões cada, ou seja, serão 800 questões. Grande parte dessas questões, 90% mais ou menos, vão ser criadas e comentadas pelos CPIores. 10% não. A gente vai extrair de concursos anteriores, como, por exemplo, para criminologia, por exemplo, pode acontecer para a teoria geral do Ministério Público, mas, em geral, as questões serão criadas e comentadas pelos CPIores. Então, serão 10 simulados e 800 questões, porque cada simulado traz 80 questões, porque a prova é assim. Depois disso, o aluno tem acesso aos e-books das disciplinas conforme discriminadas no site, central de dúvidas, e aí a gente tem a disciplina, aí a gente tem a contagem regressiva. Contagem regressiva na semana da prova, as aulas online, o simulado, os artigos para leitura nos 60 minutos antes e a aula de véspera em Belo Horizonte, que aí nós vamos para BH, a gente ministra a aula em BH e volta para Brasília, a gente vai lá e faz tudo isso. Os simulados devem ser vendidos separadamente. Olha, Jean Zanquim. Via de regra, o acesso é por 90 dias ao curso, mas esse acesso é prorrogado por mais um mês. Deixa eu te dizer uma coisa. Há algo que a gente sempre faz, que é o seguinte. A gente lançou o curso. Isso aconteceu, por exemplo, com o Rondônia. A gente já tinha um curso antes do edital, os alunos fizeram o curso antes do edital, concluíram o curso antes do edital e encerrou-se o curso. Quando o edital é publicado, a gente renova o acesso do aluno. Ele tem acesso até a data da prova. Então são 90 dias do curso normalmente aqui, inclusive eu preciso até ver se vão ser 90 ou um pouco mais, mas salvo engano são 90 dias. E depois, publicado o edital, você vai ter o acesso renovado. Então, se o edital saísse, por exemplo, se o edital sair daqui a um mês, então da data do edital até a data da prova objetiva, você vai ter acesso a todas as aulas. O material teórico não reflete a aula não reflete o material teórico, porque o material teórico é completo e a aula traz os principais pontos que serão cobrados na sua prova. A gente faz isso com base na análise das provas anteriores, ok? Alguém perguntou se simulados serão vendidos separadamente, serão. Mas eu acredito que seja isso. E assim sendo, o curso já está online, já tá ativo, né? A gente conseguiu fazer um curso muito acessível, e raramente o curso é tão acessível assim, mas a gente conseguiu fazer um curso bastante acessível, e o curso, em vez de 1.090, que seria a regra, está sendo lançado por 890 em um preço promocional. Isso dá R$ 74,00 por mês, se dividir em 12 vezes sem juros, pouco mais de R$ 2,00 por dia. Professor, sou aluno do plano anual e só tenho a agradecer a atenção e a excelência de toda a equipe. Um curso totalmente diferenciado de cada. Que bom, viu, Gui? Muito obrigado mesmo, viu? Ele vai abordar os principais pontos. O curso é intensivo. Se fizer a abordagem completa, é um curso regular, que demora 7 meses, etc. Aqui no curso intensivo é dos principais pontos, ok? Eu acho que a segunda fase do Ministério da Polícia Civil do Espírito Santo deve ser um pouco antes. Vou pedir para fazer, Thaís. Vou pedir inclusive para lançar. Thaís, se você puder me fazer a gentileza de me enviar um e-mail com essa solicitação, contato@samerage.com.br, eu peço para o pessoal fazer isso amanhã, tá bom?
Então, à medida que forem lançadas isoladas, vai ser plenamente possível sim, Milena. A gente vai fazer algumas isoladas, então sim, mas considerando que o curso traz todos os e-books, considerando que o curso traz todo o celular, considerando que o curso já traz a contagem regressiva, vale muito a pena fazer o curso, na minha opinião. Não é possível comprar apenas as videoaulas. Certo? Pessoal, eu acho que é isso, eu acho que eu consegui ser claro. E eu vou voltar daqui a 2 minutos para a gente fazer o nosso Ser Persista. Tudo bem? O curso já está online, já pode se inscrever. Se fosse você, eu me inscreveria hoje para já amanhã começar a assistir às aulas do MP7. Ok? Ótima sugestão, Mei. Muito obrigado e até daqui a 3 minutos com o Ser Persista. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.